Deus quis assim. Foi da vontade de Deus. Deus sabe o que faz. A gente ouve muitas coisas nesse sentido, principalmente diante de uma luta, de uma perca. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Fica comigo. Olá, meu amado, minha amada, graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, aproveita, já se inscreva. E se gostar do vídeo, deixa aí um like, deixe seu comentário. Isso é muito importante para nós. Bom, vamos para a palavra de Deus. Como sempre, eu vou procurar ser bem breve, bem objetivo. Eu vou falar alguns versículos da Bíblia aqui. Se você quiser, toma nota para depois você acompanhar na Bíblia. Para quem já conhece um pouco mais a Bíblia, vai saber que eu estou falando a verdade do que está escrito, mas se você ainda não conhece, tem alguma dúvida, quer conhecer um pouquinho mais, aproveita e pesquisa aí na palavra de Deus, tá bom? Eu quero falar hoje sobre esse consolo que muitas vezes nós, humanos, damos para as pessoas. Geralmente quando alguém tem uma perca, quando alguém está passando por um momento difícil, a gente geralmente fala, olha, Deus sabe o que faz, Deus quis que fosse assim. É meio que um consolo para a pessoa se conformar. E não está errado isso. É claro que a gente sempre tem que trazer uma palavra de consolo, né? Jamais uma palavra de condenação, uma palavra de peso, de cobrança sobre as pessoas, mas sempre uma palavra de conforto. Mas será que esse é o verdadeiro consolo de Deus? Será que é assim que nós devemos consolar as pessoas? Eu quero começar a ler com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Repito, 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Então a Bíblia diz que Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E é sobre a consolação de Deus que eu quero falar com você. É interessante, eu vou te mostrar isso pela palavra de Deus. Os teólogos dizem que nós não podemos criar nenhuma doutrina apenas com um versículo isolado. Para se criar uma doutrina, precisa ter pelo menos 3 passagens, né, que confirmam que aquilo é uma doutrina, que aquilo é um padrão de Deus, que é daquela forma que acontece. Um exemplo, eu não posso falar para as pessoas que é da vontade de Deus que todas elas peguem os seus bens, vendam, deem os dinheiros aos pobres e vão seguir a Jesus. Porque isso não é uma doutrina. Apesar de Jesus ter falado isso para um homem. Jesus deu essa direção para ele. Só que eu não posso pegar uma passagem isolada e dizer que essa é a vontade de Deus. Agora, quando se tem pelo menos 3 passagens na mesma base, a gente já pode começar a afirmar que essa é a vontade de Deus. Então eu quero falar hoje especificamente sobre a morte, sobre a perca de entes queridos. Muitas vezes quando a gente perde um ente querido, principalmente quando é algo prematuro, quando a pessoa vai embora muito cedo, muito nova, geralmente a gente diz, foi da vontade de Deus. Mas eu quero te mostrar pela palavra que para mim, pastor Clayton, essa não é a vontade de Deus. Deus não fez ninguém para viver pouco. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nós tenhamos uma vida longa, uma vida próspera. A Bíblia diz que Jesus veio nos dar uma vida em abundância. A Bíblia diz no Salmo 90, 91, que Deus vai nos dar longevidade de dias. Então vamos direto para a palavra? Em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, conta a história da viúva de Naim. Ela havia perdido seu filho. Provavelmente era uma pessoa jovem ainda. Na nossa humanidade, na nossa lógica humana, ele partiu antes do tempo. E qual é a prova disso? Porque a mãe ainda está viva. A natureza diz que são os filhos que sepultam os pais, e não os pais que sepultam o filho. Então aquele filho daquela viúva, para mim, estava partindo antes da hora. Prova disso é que Jesus chega até ela e diz, não chores, e ele ressuscita aquele menino. Um outro exemplo é a filha de Jairo, uma menina de apenas 12 anos, que também veio a falecer. Só que Jesus diz, Jairo, não temas, crê somente. E Jesus vai até a casa de Jairo e ressuscita a filha dele. Um outro exemplo é Lázaro. Eu não sei quantos anos o Lázaro tinha. Eu não sei se Lázaro era o irmão mais novo, né, entre ele, Marta e Maria. A questão é que Jesus foi até lá e ressuscitou a Lázaro. Sabe o que eu aprendo com essas passagens? Que tem gente que morre não porque foi a vontade de Deus. Não porque Deus quisesse que foi assim. O porquê, eu talvez não sei te dizer. Um ataque maligno?
uma opressão do diabo, um desespero às vezes na mente da pessoa que vai tirar a própria vida. O motivo porque muitos morrem, eu não sei te dizer. Mas uma coisa eu te afirmo por fé, que não é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas então por que as pessoas não ressuscitam? É aí que está a questão. Faltam pessoas com fé. E eu não estou dizendo que eu tenho, mas eu estou dizendo que faltam pessoas com fé para mudar essa situação. E para a gente não ficar só em Jesus, porque aí muitos vão dizer, ah, pastor, mas isso foi Jesus, isso foi um caso isolado. Então vamos ver mais 3 exemplos de outras pessoas que não foi Jesus, mas que também ressuscitaram mortos. Eu vou usar um exemplo do Antigo Testamento e 2 do Novo Testamento. Nós temos na segunda carta de Reis, ou na segunda carta dos Reis, no capítulo 4, a partir do versículo 8, a história da mulher sunamita. Eliseu profetizou um filho para ela, ela teve o seu filho, e ainda um menino muito novo, sentiu uma dor de cabeça forte, começou a reclamar de dor de cabeça, e de repente veio a falecer. A mulher não conformada, ela foi até o Eliseu e falou, homem de Deus, eu não te pedi um filho. Eu falei que não era para o senhor me enganar, mentir para mim, falando que eu ia ter um filho, e agora meu filho morreu. E ela vai clamar ao homem de Deus. O homem de Deus vai até lá, faz uma oração, e o menino volta à vida. Vamos para o Novo Testamento? A Bíblia fala em Atos capítulo 9, deixa eu ver aqui a partir do versículo de número 36, sobre a ressurreição de uma menina, de uma mulher, chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Essa moça também faleceu, os discípulos mandaram chamar Pedro, e Pedro chega até lá, ora a Deus, depois se volta para o corpo daquela mulher e dá uma ordem para que ela volte à vida, e ali ela ressuscitou. Para terminarmos, tem um episódio de um homem chamado Eutico, um jovem, estava ali numa janela, no 3º andar, se não estiver enganado, ou 2º, me perdoe agora, mas ele dormiu durante a pregação de Paulo. E ele caiu lá de cima daquela janela. E a Bíblia diz que ele caiu morto. Só que Paulo foi lá e declarou a ressurreição. E aquele menino volta para a vida. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Se não houvessem pessoas de fé para trazer aquelas pessoas de volta, provavelmente elas estariam sepultadas. E qual seria o consolo das pessoas? Deus quis assim. Para a mulher sunamita, poderiam dizer para ela, olha, Deus te deu um filho só para você sentir a sensação, mas agora Deus quis levar ele. É um anjo que agora está no céu com Deus. E não tem nada de errado você falar isso. Só que não era a vontade de Deus aquilo. A prova é que o menino volta para a vida. A mesma coisa com a filha de Jairo. Poderiam dizer, Jairo, como disseram, Jairo, não incomoda mais o mestre, não tem mais o que fazer. Foi assim, Deus quis que fosse assim. E não foi. Meu amado e minha amada, eu, pastor Cleito, acredito que não é da vontade de Deus que ninguém morra doente, que ninguém morra de tragédia, que ninguém morra de uma forma horrível como muitos estão morrendo. Para mim, a vontade de Deus é que o ser humano viva a sua vida em paz, com alegria. E sim, quando chegar lá na sua longa idade, quando já estiver lá em boa velhice, aí ele vai descansar. Um certo dia vai deitar, vai dormir e já não acorda mais, porque o Senhor o tomou para si. Essa é a minha fé. Você não precisa ficar bravo comigo, você não precisa brigar comigo, você pode discordar, mas é o que eu estou te mostrando pela palavra de Deus. Pessoas que morreram, mas que Deus trouxe de volta, porque teve homens, mulheres de fé que clamaram, mais do que clamaram, que deram uma ordem, que chamaram a vida de volta, e aquelas pessoas ressuscitaram. Eu estou falando sobre a morte, mas isso se aplica para qualquer coisa, para a doença, para a miséria, para a perturbação na mente. Muitas coisas acontecem porque nós aceitamos, porque nós permitimos. Se nós tivéssemos mais fé para repreender o mal, para chamar a saúde para o nosso corpo, para chamar a vida de volta, nós viveríamos muito mais milagres. É uma questão de fé. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu te oriento a ouvir cada dia mais a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé, ela vem quando nós ouvimos a palavra. Uma palavra de fé, é claro. Em muitos lugares você vai ouvir uma palavra de condenação, uma palavra de peso. Provavelmente aquele jovem que estava dormindo na pregação de Paulo, que caiu da janela, se fosse talvez muitos religiosos de hoje, diriam, tá vendo? Quem mandou dormir não prestou atenção na palavra? Olha o que aconteceu. Porque esse é o sentimento e são palavras de quem não tem fé. Como a gente não tem fé para mudar a situação, é mais fácil acusar, é mais fácil condenar. Mas essa não é a vontade de Deus. Eu repito, não é da vontade de Deus que ninguém morra de uma forma trágica, de uma forma triste. A Bíblia diz que preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então se você está enfermo, se você está doente, não aceite a morte não. Não se conforme.
repreenda essa doença, repreenda esse mal, manda embora em nome de Jesus. Se você está com alguém enfermo na sua família, alguém que está no hospital, uma pessoa talvez jovem ainda, uma pessoa nova, e talvez você está se conformando, mas eu acho que Deus quer assim. Não, Deus não quer. Deus quer que você viva e viva muito em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus pôs no meu coração. Um forte abraço do pastor Cleiton e até uma próxima, no nome de Jesus.